inovações e dogmas romanos. A doutrina de Jesus, concentrando-se à força na cidade de Césares, aí permaneceu como encarcerada pelo poder humano e, passando por consecutivas reformas, perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para as cerimônias eclesiásticas, medidas aventadas pelos pagãos convertidos, os quais constantemente foram adaptando a Igreja a todos os sistemas religiosos do passado. O dogma da Trindade é uma adaptação da Trimurti da Antiguidade Oriental, que reunia nas doutrinas do brahmanismo os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva. É verdade que as coisas inacessíveis ainda à vossa compreensão e que constituem os mistérios celestes só vos podem ser transmitidas em suas expressões simbólicas. A história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo, porque, pouco a pouco, o evangelho quase desapareceu sob as suas inovações. Criaram os pontífices, o latim, os rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal e, atualmente, 90% das instituições são de origem humaníssima, fora de quaisquer características divinas. Emmanuel por Chico Xavier. Emmanuel nos fala que a doutrina de Jesus foi concentrada à força na cidade dos Césares. E a cidade dos Césares é um mito da América do Sul que provavelmente ficava escondida entre um vale secreto na Cordilheira dos Andes, entre o Chile e a Argentina. E ele disse que ficou ali preso pela vontade do homem e
foi passando por várias reformas, assim perdendo a simplicidade da sua origem. Depois que foi instituído o culto dos santos, aí, em seguida, surgiram também os primeiros ensaios de como seriam os altares, os paramentos para as cerimônias, aquelas roupas que os padres usam. Essas medidas foram tomadas pelos pagãos que se converteram ao cristianismo. E eles, aos poucos, foram adaptando a igreja aos sistemas do passado. Ele fala também sobre o dogma da Trindade, que conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que foi uma adaptação do Trimurti da antiguidade oriental, que reunia o brahmanismo, tirando do brahmanismo 3 deuses: Brahma, Vishnu e Shiva. O Trimurti é a grande trindade do hinduísmo. Como foi dito, mostra as forças do universo. Brahma, que seria o criador, Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor ou transformador. Mostra o ciclo do nascimento, vida e fim de tudo. E os 3 poderes vêm de uma única energia suprema. E assim, a Santa Trindade teria vindo desse Trimurti. Ele diz também que muitas coisas ainda são inacessíveis à nossa compreensão. E elas constituem os mistérios celestes. E são mostradas de forma simbólica. Ele diz também que a história do papado
seria o desvirtuamento dos princípios do cristianismo, porque, aos poucos, o evangelho quase desapareceu por conta das inovações. Criaram os pontífices, o latim no ritual, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, que hoje em dia está um pouco apagada, né? Mas ainda muitas pessoas vão à igreja, sentam, ajoelham ali no confessionário e passa para o padre que está lá dentro ouvindo tudo que ela considera pecado. Também surgiu a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal, que hoje em dia está sendo, já há algum tempo, muito questionado, porque o padre tem que viver exclusivamente para a igreja, não pode ter um relacionamento, não pode constituir uma família. E ele diz que atualmente 90% das instituições são muito mais humanas do que divinas. E você, como vê essas inovações que a igreja trouxe ao ensinamento do Cristo? Conta para mim.